Oi, gente, vamos continuar aqui vendo um pouco sobre as populações que habitavam a América e ainda habitam algumas é, antes da chegada, né, dos colonizadores europeus, especialmente portugueses e espanhóis, já que estamos falando da região da América Central e América do Sul no nosso curso. Eu gostaria de dar início a essa explanação aqui, esse vídeo, com um trecho de um texto, né, dos Involuntários da Pátria, do antropólogo Viveiro de Castro, que é um indianista muito importante do nosso país, né, um antropólogo que estuda as populações nativas. E eu gostaria também de recordar, para a gente ler esse trecho, que a ideia de chamar os povos nativos de índios, né, vem da compreensão errônea de Colombo, que ao chegar à América acreditou ter chegado às Índias, né, e, portanto nomeando os habitantes do território de índios, e esse nome, vamos dizer assim, que pegou, né, ele passou a ser usado. Então, o Viveiro de Castro vai dizer aqui pra gente, ó, quem inventou os índios como categoria genérica foram os grandes especialistas na generalidade. Os brancos, ou por outra, o Estado branco, colonial, imperial, republicano. O Estado, ao contrário dos povos, só consiste no singular da sua própria universalidade. Vamos aqui dialogar um pouco sobre essa fala, está dizendo, né? Porque índios, na verdade, é uma palavra que abrange diversos grupos, diversas populações, povos, com falas, religiões diferentes, né? É como se eu dissesse, por exemplo, lá América do Sul, como se argentinos, chilenos, brasileiros fossem tudo a mesma coisa, né? O mesmo dentro do Brasil, aos brasileiros, como não houvesse diferenças regionais. E ele vai dizer quem é que produz essa generalização, essa categoria do genérico, né? São o que ele chama de os grandes especialistas na generalidade, que de certa forma é a ciência, né? A ciência é uma das produtoras dessas generalidades, que é um conhecimento, né, da civilização do branco, seja ele o branco do Brasil colonial, do Império ou da República. Não é uma questão de qual ordem política está vigente, né, mas se trata na formação desse Estado que tem como branco a sua identidade de nação, né, de governo. Quantos líderes indígenas ocupam posições, por exemplo, no Congresso Nacional, né? Então a gente vê que esse é um Estado formado por esse Estado, né, o governo é formado por uma parte dessa população. E ele ressalta aqui que o Estado, ao contrário dos povos, ele só consiste, né, ele só se tem no singular da sua própria universalidade, ou seja, naquilo que nas visões de universalidade que ele produz. Então ele vai criar um singular, né, um único, que são os índios, né, mas esses índios ele vai criar a partir de uma universalidade. Então ele vai dizer que existe nós, né, os brancos, e eles, os índios. Então você cria uma singularidade, existe os índios, os brancos. Porém, esses índios, ele não é uma singularidade, ele só é uma singularidade a partir da visão do Estado, né? Porque, como a gente acabou de falar, esses índios, na verdade, é uma diversidade. É um trecho um tanto quanto complicado, concordo, mas é importante para a gente enxergar, né, a produção da visão que nós temos desses índios dentro da nossa sociedade, dos livros didáticos, ou mesmo nos jornais, na própria ideia dos órgãos de Estado que se relacionam, né, com os povos indígenas, como a FUNAI. Então, são instituições que estão, de certa forma, vinculadas a esse pensamento do Estado civilizatório, né, que muitas vezes descreve esses índios como um empecilho ao progresso nesses povos nativos, e como preguiçosos, como não querem aderir ao trabalho, ou seja, eles não
querem viver como nós vivemos, e nesse sentido nós nos enxergamos como progresso e eles como atraso. Então a gente coloca, ao ver que eles não querem compartilhar dessa mesma forma de existência que a gente vai acusar, né, não vai ter uma crítica na nossa forma de existência e vai acusar essa crítica apenas neles, supondo que a nossa forma de existência ocidental, capitalista, produtiva, progressista no sentido econômico, né, mas às vezes muito pouco no sentido social, um método mais certo, vamos dizer assim, de viver, e que o deles está errado, então eles estão na contramão, e a gente que estaria na mão certa. Então acho que o Viveiro de Castro traz essa crítica aqui, que eu acho muito interessante abrir a discussão a partir disso. Gostaria também aqui de passar por uma questão muito importante, que é o nome do território. Eu quero chamar a atenção para vocês que Brasil é uma palavra muito nova, tá? Só vai existir a ideia de Brasil como país, como uma nação, só no século XIX. Eu estou falando de 1800 e alguma coisa. Ah, professor, mas Portugal descobriu o Brasil, achou o Brasil em 1500. Tá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que talvez possa ajudar. Vamos supor que a gente comece a colonizar Marte. E o Brasil recebe um território, que é um pedaço de Marte, onde o Brasil pode constituir ali uma base de pesquisa, um lugar para as pessoas irem morar, até para fazer turismo, né? Você vai até Marte, vai para um shopping, e o que acontece? Aquele território a gente vai enxergar que, apesar de não estar no Brasil, ele é parte do Brasil, né? Ele pertence ao Brasil. Então Portugal enxergava esse território na América do Sul como uma parte de Portugal, pertencente a Portugal, uma colônia de Portugal. Ele não era um país independente, né? Era um território de Portugal afastado. Mas vamos supor que várias gerações se passam, 100, 200, 300 anos, e já tenha várias gerações que nasceram em Marte e nunca nem sequer vieram para o Brasil, não conhecem mais o Brasil. Inclusive falam uma língua um pouco parecida com o nosso português brasileiro, mas já um pouco diferente, com termos diferentes e uma sintaxe diferente, e eles vão começar a se perguntar por que eles próprios não são uma nação, eles são dependentes da gente. Então vai começar a constituir neles uma ideia de que eles sejam um país. E isso vai acontecer no Brasil só por volta do século XIX. Para vocês terem uma ideia, o termo brasileiro era usado em Portugal para eles chamavam de brasileiro os portugueses que vinham para o território que eles chamavam de Brasil, né? Mas como, por exemplo, a gente chama o estado da Bahia de Bahia, mas não quer dizer que deixe de ser o Brasil, né? Então eles chamavam aquele da região de Brasil, que pertencia a Portugal, e o brasileiro era aquele português que vinha para o Brasil fazer fortuna e voltava para Portugal. Não era quem nasceu no Brasil, não era um filho da terra brasileira. Essa pessoa seria portuguesa porque estaria em território de Portugal. Então, essa noção ela é muito recente. E as pessoas que aqui habitavam tinham uma palavra. Essa palavra aqui é de uma língua específica, o Tupi-Guarani, né? Existem outras palavras em outras línguas, mas existia um termo em Tupi-Guarani, que é o povo que a gente vai analisar mais ao longo desse vídeo, que era Pindorama. E Pindorama é como eles chamam esse território onde eles habitavam. Obviamente não tem as mesmas fronteiras que o Brasil tem hoje, mesmo o Brasil de 1500, né, pelo acordo do Tratado de Tordesilhas, não tinha as mesmas fronteiras que tem hoje. Esse Pindorama também não, mas é esse território que a gente pode generalizar como Brasil hoje em dia. Então a gente saber que o Brasil também já possui um nome próprio, dado pelos povos nativos que aqui viviam. Tá certo, gente? Continuando aqui, desculpa os barulhos ao redor, mas vamos seguir aqui. Uma das formas que temos de conhecer esses povos indígenas é pelas línguas. É uma das formas. Acredita-se que lá no século XVI, em 1500 ao longo de 1500, haviam de 600 a 1000 línguas faladas pelo território que hoje que a gente considera como Brasil.
Já no século XXI, hoje em dia, existe cerca de 154 línguas. Então, olha que a gente tem uma diminuição aqui, né, radical do número de línguas faladas. E aqui nós temos uma distribuição dessas línguas, desse principal campo linguístico no século XVI, né, que eram faladas. Nós temos dois troncos, dois eixos principais linguísticos, que é o Tupi-Guarani e o G, tá certo? Como por exemplo, o latim é um tronco linguístico. Do latim se formam diversas outras línguas, como o romeno, o francês, o português, o espanhol. E vão ter línguas que não possuem uma origem direta do latim, por exemplo, como o inglês. Né? Ele vai ser uma língua anglo-saxônica. O que acontece? Aqui a gente vai ter dois eixos principais, né, dois troncos principais, e desses troncos vão sair as famílias linguísticas que possuem relações com esses troncos. Tá certo? Então, essa aqui é como a ocupação do território. Esses estados, obviamente, são estados atuais, né? Mas como era distribuído as diversas famílias linguísticas no Brasil ao longo do século XVI. Aqui é hoje em dia. Né? Todo esse território em branco fala o português brasileiro e não se tem mais uso comum de línguas indígenas. Então, hoje a gente vê esse campo assim, bem reduzido comparado ao século XVI, certo? E aqui a gente pega também alguns troncos dos tupis, né, alguns povos, né, que pertencem a esse tronco linguístico do Tupi-Guarani. Alguns começam com o nome Tupi, o que facilita, né, Tupinambás, Tupiniquins, mas há outros também, tá? Moios, Tapajós, Temiminós, Tapajaras, Guarani, Caetés, Potiguaras, são povos indígenas que possuem suas próprias línguas, tradições e culturas, mas compartilham de uma língua que tem uma origem comum, que é a língua Tupi-Guarani. Tá certo? Então a gente vê que tem essa dispersão e tem essa variação desse tronco que vai gerar outras línguas e elas vão ser usadas por diferentes tropas indígenas. Cada um desses povos aqui também ele, né, é dividido em aldeias, por regiões. Então essa divisão ela é sempre complexa e muito plural. O que eu quero mostrar para vocês não é decorar todos esses nomes, saber quem que é cada um, mas perceber que quando a gente fala a palavra índios, a gente está colocando tudo isso aqui que eu estou tentando mostrar para vocês em um único pacote e vira aquele indinho da Turma da Mônica, de um estereótipo que não confere com a realidade. Eu, para essa aula, devido também à limitação do tempo para poder fazer um recorte, né, no tema, eu escolhi a gente tratar um pouco mais sobre os povos de origem tupi. Um dos motivos que eu escolhi é justamente porque esses povos ocupavam aqui a região, não todos, existem povos aqui de origem G, né, mas existem vários povos que a gente viu ali na lista anterior que vão ocupar a faixa litorânea brasileira, ou seja, vão ser os primeiros povos que vão ter contato com a chegada dos estrangeiros, sejam os portugueses, né, depois mais tarde nós temos aqui na região dos Tamoios, vai chegar os franceses para tentar estipular uma colônia aqui, que vai ser expulsa. A gente vai ver isso ao longo da história do Brasil. E então existe esse processo dessa ocupação litorânea por diversos povos falantes de línguas do tronco tupi. E uma das coisas que me chamou a atenção no livro didático de vocês é que eles são descritos como um povo guerreiro. E eu achei isso muito, muito estranho, assim, me incomodou bastante. Mas eu só gostaria de apresentar para vocês duas imagens, né, feitas pelo viajante, o Albert Ecoute, do século XVII, em que ele fez essas gravuras, né, de povos, de nativos falantes de línguas derivadas do tupi. E note que
Os instrumentos que o homem e a mulher estão usando são diferentes, o que também a gente vai ver mais adiante determina funções dentro do trabalho, da sociedade, diferentes para o homem e para a mulher, né? E, vamos dizer assim, eles dividem as tarefas da coletividade entre tarefas que os homens devem executar e as mulheres devem executar. São tarefas diferentes. Mas voltando ao que dizia, os livros escrevem ele como um povo guerreiro. E isso me incomodou porque a primeira coisa que veio à minha cabeça, que eu me perguntei mas afinal, existe algum povo que não é guerreiro? Existe algum povo que não faz guerra? E não me veio nenhum à cabeça. Não sei se veio ao de vocês, mas não veio nenhum à minha cabeça. Se não veio nenhum à minha cabeça, eu pensei, por que uso o termo guerreiro para explicar ele? Eu diria assim, é um povo de seres humanos. Mas todos os povos que a gente estuda no curso de História são de seres humanos. Se todos os povos compartilham isso não é uma característica que distingue eles, que eu posso usar para descrevê-los, né? Afinal, todos são guerreiros. Então, não disse nada sobre eles. E isso começou a me incomodar um pouco. E eu comecei a levantar, né, essa questão e também pensar um pouco sobre a violência e a ideia de guerra presente na nossa sociedade. Então eu proponho essa questão aqui pra gente, né? Eram os tupis um povo guerreiro, assim como dizem os livros didáticos, né? A única coisa capaz de especificar os tupis é a guerra. E é interessante, porque quando a gente fala isso, a gente coloca a guerra, né, como lá Viveiro de Castro nos alertou, a gente coloca a guerra como um espaço lá do índio, do selvagem, do bárbaro, e a nossa sociedade, como uma sociedade da ordem, né, do progresso, da disciplina, e sendo que a gente vê dentro da nossa sociedade, por exemplo, a guerra de combate ao tráfico, né? A situação do Rio de Janeiro com confrontos armados constantes, em outros estados também, um grande número de feminicídio ou de assassinatos de LGBTs. Então, essa marca da violência ela está constituída também na nossa própria sociedade. Só que a gente não enxerga nós mesmos, né, como selvagens. Nós chegamos dentro de um processo civilizatório do qual a gente omite essa figura, né? Então, da mesma forma que tem essa figura pintada aqui de um homem carregando, né, as suas armas para caça, a gente parar para pensar, essa arma aqui ela é uma arma de guerra, mas também é uma arma de caça. E a gente tem aqui um policial do Rio de Janeiro, né, carregando um fuzil. E o fuzil é uma arma só para a guerra, né? Não se usa um fuzil para caça. Não é esse o objetivo dessa arma. Então a gente pensar que é essa sociedade, né, que a gente chama de guerreira. Um dos elementos que contribui para esse imaginário dessa sociedade vem da questão da antropofagia. Os povos tupi tinham, tanto tupis como guaranis, tinham no seu costume rituais antropofágicos. Antropofagia, já quero deixar bem claro logo de cara, antropofagia é diferente de canibalismo. Antropofagia significa sim comer carne humana, tá? Ou seja, eles se alimentavam do corpo, especialmente dos seus inimigos que eram vencidos. Qual que é a diferença então, professor? A diferença é o seguinte: a antropofagia é um ritual que ele não visa a destruição da pessoa, apesar dela morrer, né, mas o objetivo não é matá-la. O objetivo religioso é justamente o contrário, já vou explicar. E ela não é um desfrute gastronômico, como assim, nossa, eu adoro comer pizza, eu adoro comer hambúrguer, eu adoro comer uma perna de gente. Não é isso. O canibalismo é um gosto culinário, que obviamente é crime, e na nossa sociedade, e ele não vem ligado a um processo religioso, cosmológico, de entendimento do mundo, de entendimento do cosmos e de criar simbolismos a partir de uma tradição
compartilhada em sociedade. Porque, mas pode dizer, mas ele acreditava nisso, mas é uma crença individual, particular dele, que ele usa para justificar os atos dele. Né? A antropofagia, a gente está falando de um grupo de pessoas, de uma sociedade que compartilha de uma crença e de uma prática específica, não é uma coisa individual. Tá certo? E a antropofagia, ela era feita, eles não faziam com qualquer um, eles só faziam com inimigos, prisioneiros que eles consideravam extremamente habilidosos, algum inimigo que ele teve honra de vencer. Então eles querem que essa habilidade, seja a inteligência, a força física, a agilidade desse guerreiro se perpetue. E uma das formas disso é querer absorver esse poder do adversário, comendo o corpo dele. Eles tinham essa crença de, por exemplo, se eu vencesse um inimigo muito forte, eu poderia ganhar a força dele, perpetuar essa força dele em respeito a ele, devorando o corpo dele. Então esse é um elemento ritual, né? Não era por exemplo, uma macarronada de domingo, não era um prato, né? Era um processo ritual muito específico que exigia um longo preparo. O prisioneiro, ele era tratado com cuidado, ele era recebido na aldeia, não era maltratado, não era torturado. Dava-se início a um ritual que envolvia danças e consumo de bebidas ritualísticas. Nós vamos falar um pouco dessa bebida específica mais adiante. E nesse processo, né, faz esse ritual mas em algumas partes, não pelo sabor, mas pelo simbolismo que existe, são mais valorizadas que outras, e dependendo da hierarquia que a pessoa ocupa dentro daquele espaço social, ela tem direito, né, ou obrigação, ou dever de comer uma determinada parte do corpo. Isso não tem a ver com o sabor, né, com o deguste, tem a ver com o que ela representa e simboliza no corpo e o que aquela pessoa que vai comer simboliza e representa dentro da sociedade. Tá certo? Então eu volto aqui a afirmar que não se trata de destruir, mas de preservar o que há de forte no inimigo e se fortalecer através do outro. Certo, gente? Então é bom a gente guardar. E o que acontece? Quando você ignora toda essa parte cultural, parece uma selvageria do canibalismo. Né? Era comum os viajantes narrarem isso como um processo extremamente de selvageria, sem nenhum aspecto religioso, tradicional, mas como se fosse exatamente a ausência de cultura e não uma presença de cultura, né? E especialmente dentro da fé cristã, né? Para eles isso é um ataque muito grande a valores cristãos e isso para eles era uma marca de falta de fé. Então eles iam, na visão dos colonizadores, os indígenas não teriam fé por praticar o canibalismo, enquanto isso na verdade estava dentro da fé deles, né? Existe essa dificuldade de perceber o outro. E para falar aqui sobre a nossa sociedade, a violência, eu gostaria de trazer alguns gráficos para a gente conversar um pouco. Esse gráfico aqui, ele registra os dados de violência entre 1996 e 2015. Tá? Aqui é o número de homicídios total, esse número é dado aqui por essa linha azul, tá? E aqui é um que interessa pra gente, porque vai falar, mas o Brasil é um país muito grande, cheio de gente. Ok, mas o que a gente faz então para fazer essa comparação? Como eu vou comparar o Brasil, por exemplo, com a Suécia, né, que é um país que tem uma população muito menor? Você faz uma proporção da taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes. Então, quando eu faço essa proporção, eu crio uma relação entre o número de homicídio e o número de pessoas. Né? Na Suécia vai ter um número menor de homicídios, mas vai ter um número menor de habitantes. Então dá para você fazer uma aproximação mais clara. Eu quero que vocês notem que essa faixa aqui vai de cerca de 24 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? Chegando nesses pontos altos aqui de 29,14, 29,41, o máximo aqui em 2014, 29,82, né? A gente tem uma queda aqui por volta de 2007, né, mas ainda é um número superior a 1996, e acho que de maneira geral essa curva ela tende a se manter
elevada, né, e especialmente acima aqui dessa faixa dos 25, 26 em sua maioria. E para a gente ter uma ideia se isso é muito ou não, a média global do mundo, indicado pela ONU, é de 6,1. O Brasil é um dos países que tem uma dessas maiores taxas do mundo, tá certo, gente? Então, essa civilização que a gente considera, né, civilizada, é uma sociedade extremamente violenta, tá? Lembra que isso aqui é a média global, inclui países que estão em situação de guerra, inclui outros países violentos, né? E mesmo assim a gente está muito acima dessa média dentro desse aspecto da violência. E aqui eu queria também trazer um pouco para a gente conversar sobre essa violência da colonização portuguesa, né, que a gente descreve o índio como um selvagem violento, não a gente, mas especialmente o livro didático, mas eu gostaria de trazer aqui um dado muito interessante sobre o processo de colonização, especialmente, né, de Pindorama, no Brasil, e para a gente tratar aqui com os dados. Né, a história também a gente tem que aprender a ler gráficos, ver tabelas, dados. Então vamos entender o seguinte: o Brasil ele é descoberto por volta de 1500, né, na expedição de Pedro Álvares Cabral, ele é registrado como descoberto, e o povoamento começa por volta de 1530. Ao longo desses 30 anos não há nenhum processo de povoamento do território, apenas aquela relação de escambo com a população indígena. Em 1500, quando é registrada essa descoberta, tem-se calculado, por estudo, que a população indígena no litoral era de 2 milhões de habitantes. E no interior, né, no que chama o sertão, o interior, de cerca de 1 milhão de pessoas. Note que em 1570 nós já vamos ter uma queda drástica da população. Veja isso aqui, ó, esse gráfico. Ele é um completo despencar, né? Se fosse o contrário, seria o dólar subindo, né? Se estivesse vindo para cá, assim. Mas é um completo despencar. E eu estou falando de 70 anos, gente. De 1500 a 1570. 70 anos apenas. Nesses 70 anos, os portugueses que não são canibais exterminaram cerca de 1.800.000 indígenas, né, nativos brasileiros. A população em 1570 no litoral calculava-se em torno de 200.000. Mas pode ser, professor, esses nativos podem ter fugido para o interior, né, eles não foram exterminados. Note que em 1570 é calculada a mesma taxa populacional do que de 1500. Então não houve um acréscimo. Se essa população tivesse fugido para o interior, esse número tinha que aumentar. Vocês concordam comigo? Né? Esse número tinha que ter um aumento, já que eles fugiram daqui para cá e não morreram. Não, eles morreram. Então, em 70 anos, os civilizados que não são canibais exterminaram cerca de 1.800.000 pessoas, né, povos nativos, nativos da região de Pindorama do Brasil. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o povo tupi, tá certo? Esses povos, eles constituíam aldeias, né, formadas por cabanas longas. Aqui é uma representação, as cabanas eram compridas, longas, como vocês podem ver aqui, ao redor de um centro, de um pátio central, né, que pode ser uma estrutura de uma praça ou mesmo de um pátio, e eles eram protegidos de duas formas: ou por um fosso, que é que nem tem em castelos medievais, né, que é um buraco grande, ou paliçada. Paliçadas são essas madeiras fincadas formando como se fosse um muro de espinhos, assim como se fossem lanças, protegendo, né, o território aqui ao redor, certo? Então, geralmente essas aldeias eram constituídas dessa forma, dos povos tupi. O chefe da aldeia, ele era escolhido, né, pelas suas habilidades que ele apresentava, mas ele não tinha um poder total. Esse poder era dividido e as decisões eram tomadas por um coletivo, onde que cada chefe de cada um dessas cabanas viviam famílias,
né, no plural. Então existia um chefe que comandava cada uma dessas cabanas. E esses chefes também tinham o poder de formar um conselho que tomava decisões a respeito do grupo, né, da governança dessas aldeias. O trabalho, como eu havia dito para vocês, ele era dividido segundo o gênero e a idade. Né? Os homens adultos cuidavam da guerra, fazia parte do trabalho deles, como a nossa sociedade, né? Os homens são obrigados a servir o serviço militar, não é muito diferente. As mulheres têm o direito de servir hoje em dia, mas é uma prerrogativa voluntária. Para o homem obrigatório, pescavam, caçavam, preparavam a terra para o cultivo, e eles praticavam, para preparar a terra para o cultivo, eles usavam muito a técnica de coivária, que às vezes ainda é utilizada especialmente em plantações de cana-de-açúcar, que é você tacar fogo na mata ou na plantação antiga e deixar que o fogo consuma, né, aquela mata ali para limpar ela, e depois você só passa tirando o que sobrou. Apesar de rápido esse processo, ele desgasta o solo muito rápido. Eles fabricavam canoas, armadilhas, arcos e flechas. E agora os meninos, né, os mais jovens e os velhos, eles protegiam a plantação de outros animais, pássaros, os outros animais que tentassem entrar para se aproveitar da plantação, eles espantavam. As mulheres também tinham uma gama de trabalho muito grande, né, como na nossa sociedade atual. Elas cuidavam do plantio. Note que o homem preparava a terra, mas quem plantava era a mulher, da coleta de alimentos, porque você pode coletar alimento silvestre, né, que não foi plantado no espaço agrícola, mas já está disponível ali na mata, a produção de cerâmica, de redes para pesca, de cestos para transporte e armazenamento, tapetes e o preparo da alimentação. As mulheres mais jovens cuidavam das pessoas mais novas, das crianças, né, sejam homens ou mulheres, e as mulheres também mais velhas cuidavam dessas mulheres jovens. E essas mulheres jovens tinham a responsabilidade de produzir o cauim. O cauim é uma bebida que é usada naqueles rituais que a gente falou de antropofagia, tá? E ela vai nos levar a essa questão da alimentação. O cauim é uma bebida alcoólica que ela é produzida da fermentação da mandioca e era consumida em ocasiões específicas, né, em momentos de celebração específicos. Então, não era qualquer momento que era consumido. Gostaria de lembrar aqui que foi muitas vezes usado em termo pejorativo e em piada, quando a presidenta Dilma Rousseff fez uma homenagem aos povos indígenas fazendo a saudação à mandioca, e isso foi muito menosprezado, né? Ela foi tratada como ignorante, mas eu gostaria de colocar aqui que é importante a gente ter a consciência e entender esse contexto, que a mandioca é uma base alimentar extremamente importante para esses povos de origem tupi, né? Vai ser a base da alimentação deles, vai ser o principal, como para a gente arroz e feijão, e para eles vai ser a mandioca, e a mandioca é o que vai sustentar boa parte da população, inclusive portuguesa, e da população que vai nascer, né, descendentes de portugueses que vão nascer em território brasileiro, ao longo dos séculos e até hoje em dia, especialmente os mais pobres, como a farinha de mandioca, que vai ser um alimento importantíssimo para a alimentação dos mais pobres, a tapioca que é produzida, né, o beiju, né, que é produzido da farinha de mandioca, e é usado, né, alimentado até hoje, mas a farinha ela tem essa especificidade, né, de alimentar especialmente as camadas mais pobres que aprenderam a comer a mandioca com os povos indígenas. Então ela não é só responsável pela sobrevivência, pela vida dos povos indígenas, mas de boa parte do povo brasileiro.
Então, a saudação à mandioca tem a ver com essa relação que a alimentação, né, tem essa relação com a vida, com o espaço rural, né, com a aprendizagem da relação com a terra, e isso tem uma especificidade que às vezes o espaço urbano não trata com o devido respeito, com a devida atenção, e por desconhecimento acaba achando que o ignorante é o outro, né? E isso é muito comum. Continuando aqui, eu queria falar um pouco sobre as crenças na relação com o mundo, né? O que a gente chama de cosmovisão ou cosmologia, né? Que é o entendimento do mundo. A nossa sociedade moderna tem mania de dividir tudo. Existe, né, o médico, se você for no médico, existe um médico por coração, um cardiologista, existe um médico específico que vai cuidar, por exemplo, do sistema renal, né, que pode ser urologista ou nefrologista. Existe um médico para o cérebro, que é o neurologista, e um para os processos mentais, que é o psiquiatra. Então, a gente tem uma sociedade extremamente especializada que quer dividir tudo, e parte desse princípio iluminista, né, de acreditar que cada lugar, cada coisa tem o seu lugar, né, a separação total. Esses povos, eles têm uma visão cosmológica, ou seja, não há distinção. Para um povo indígena não existe algo sobrenatural. Tá? A gente fala aparições sobrenaturais, alienígenas, ou fantasmas. Alienígena nem tanto, a gente não coloca muito essa categoria sobrenatural, mas fantasmas e bruxas. Para o povo indígena, isso faz parte, não existe um mundo sobrenatural. Tudo é natural, inclusive o sonho. Estou aqui citando um filósofo pensador Krenak, de um livro que ele publicou recentemente. E nesse sonho ele vai falar assim, o sonho como experiência de pessoas iniciadas em uma tradição para sonhar. O que é isso? Para esses povos indígenas, o sonho é uma forma de conhecimento. E não é um sonho ligado ao desejo no mundo capitalista. Eu tenho o sonho de ter um carro, eu tenho o sonho de ter uma casa com piscina, mas é realmente o sonho, o que você tem durante o dormir. Para ele é uma ligação tanto com o mundo espiritual, como com a própria terra, né, o material, a terra mesmo, o rio, a montanha, a floresta. Para eles tudo isso faz parte de um mesmo mundo que não separa. Não existe a separação ao homem, a civilização, a cultura, que é separado da natureza. Nossa sociedade trata muito assim, né? A química produz elementos artificiais. Bom, a química não produz nada que já não esteja no planeta, se a gente começar para pensar. E ela, seja lá o que ela produzir, vai ser a partir de coisas que já existem no planeta. E a gente tem esse pensamento de que existe nós, seres pensantes, e o mundo, que é o objeto, né? A separação do sujeito e o objeto. Isso está claro desde a nossa língua, né? Que vocês estudam a estrutura da língua, como no estrutura de pensar, qual que é o meu objeto de pesquisa? Eu sou o elemento que estuda e que pensa, e o objeto é passivo, né? Ele só pode ser aprendido. Para os povos tradicionais indígenas, não. Né? O rio nos ensina, as montanhas nos ensinam, as nuvens nos ensinam. Como assim? As nuvens nos ensinam no momento que vai chover, no momento que é propício para colheita, para plantar. Ao observar esses elementos da natureza, eles entendem que existe ali uma relação do qual eles constituem um saber que, na visão deles, eles estão aprendendo com a natureza. Né? A gente enxerga a partir de uma noção de ciência que acha que está dominando a natureza. Eu acho interessante a gente trazer isso. Então, eu gostaria de apontar, né, que a questão que eles são religiões politeístas, né, que existem diversos entidades, né, criaturas mágicas, deuses, em diversas categorias. Aqui eu trago alguns exemplos da cultura tupi, o Abaçaí, né, que seria um espírito maligno, o Anhangá, que é o protetor dos animais, Tupã, que foi muitas vezes colocado pela interpretação cristã como Deus principal, não é, tá, gente? Ele é apenas mais uma entidade entre tantas outras, ele não ocupa um espaço central. Jaci e Guaraci ocupam um espaço muito mais importante que Tupã. Tupã é o deus trovão, Jaci é a lua, Guaraci o sol.
Carajá, que seria uma espécie de guerreiro, que também tem o apelido de Urubu-Rei, que teria ensinado para os índios diversas artes, como a agricultura ou a construção de arco e flecha. A gente também tem no Egito, que eles acreditam que os deuses, né, ensinaram para eles a agricultura, ou mesmo na Grécia, em que a gente tem um mito de Prometeu, que teria roubado o fogo e ensinado os homens o uso do fogo. Então essa ideia de que certos conhecimentos que não se tem a ideia de exatamente como surgiram, isso perdeu no tempo, normalmente também são atrelados à presença de deuses. Existe uma figura muito importante, né, que é o pajé, o xamã, né, o xamã é um sentido mais abrangente, né, o pajé é um uso mais específico do termo, que ele é responsável pelas tradições dos sonhos, né, e da cura. Ele é que faz esse contato com o mundo espiritual, o mundo dos sonhos. Esse diálogo às vezes se utiliza de bebidas ou ervas que possuem um sentido de uso religioso, que permite ele acesso a um deslumbramento do mundo, que existe uma prática, não é apenas o consumo dessa bebida, né, não é só ir lá e consumir, existe um preparo espiritual, um treinamento que ele passa desde criança, em que aquilo vai ser usado dentro de um conhecimento, de uma tradição específica, em que você precisa ser iniciado e aprender, né, não é só um consumo recreativo. É importante colocar isso, não por preconceito, por discriminar, que esse é um uso correto e o recreativo é errado, não é esse o debate aqui, mas eu quero mostrar para vocês essa diferença. E também os trabalhos de cura, o conhecimento das ervas, o conhecimento das doenças e do tratamento de cura. Existe também uma crença muito presente entre os tupis, que eles chamam de Vimaranhei, ou a terra sem mal, que seria um lugar mágico, cheio de prosperidade, muito parecido com a nossa ideia de utopia, né? Em que aqueles que atingissem esse lugar teriam a dádiva da imortalidade, e esse é um dos elementos que mobiliza as viagens dos povos indígenas, né? Que são ou nômades ou seminômades, muitos deles, e esse caminho também tem a ver com a procura dessa terra sem mal. Queria também trazer aqui uma questão da arte, da produção, né? Também tem a cerâmica, que acabou não colocando aqui, mas existe o que a gente chama de arte com penas, né? A produção de ornamentos com pena, que é usada no vestuário. É interessante que alguns povos indígenas, não todos, ao verem, por exemplo, uma lança, como esse nativo aqui está usando, ou um cocar no museu, ele não reconhece aquilo como uma lança ou como um cocar. Eu acho isso muito interessante, porque na cultura deles, a coisa não é só a coisa por si, ela tem que estar dentro de uma função. Isso aqui só é um cocar quando está na cabeça de uma pessoa e sendo usada, senão é um monte de pena. Né? É uma visão muito diferente da gente, que tem uma relação com o material, em que o valor do material está no seu valor agregado, né, de trabalho e consumo, né, um valor do capital, e para eles tem um valor de outro jeito. Assim como as pinturas corporais, que geralmente são feitas em vermelho e preto, devido ao tipo de material da onde são extraídas essas tintas, fornece essas cores. E os desenhos possuem simbologia indicando diversas coisas, como a função social ou algum feito que essa pessoa tenha realizado e é reconhecido dentro da comunidade dela, indica também idade, indica a função social dela, indica diversas coisas que também, além, óbvio, da ideia, né, de beleza. E também os próprios instrumentos usados no cotidiano, que possuem um trabalho artesanal, também como a cerâmica, que busca também, né, tanto a representação dos simbolismos e da cultura deles, assim como também a ideia de estética, né, de uma beleza. Né, como também as penas são muito bonitas, né, esse trabalho e desses ornamentos, não só, né, para a cabeça, mas também para o braço ou para outras partes do corpo, certo?
E também a estrutura social deles determina, né, quem vai usar, qual ornamento, como, quando, em qual ritual. Tudo isso é um processo muito específico, e o que também não é diferente da nossa sociedade, né? A gente tem, por exemplo, a farda para ir para a escola e a roupa que vai para o cinema assistir um filme, ou vai num aniversário. Dificilmente você vai num aniversário com a farda da escola e um vestido que você vai em um determinada festa. Você não vai usar, cada momento requer um tipo de roupa e indumentária específica, né? O mesmo vai ser, só que dentro dos significados e da cultura deles. Para finalizar aqui o nosso vídeo, eu queria indicar um documentário que está disponível no YouTube, vocês encontram, né? Chama Quaraci Hangaba, o Céu Tupi-Guarani, que é um documentário muito interessante que vai ver como esses povos constituem a sua... hoje em dia eu uso o termo etnoastronomia. Ou seja, como que eles vão fazer a sua observação do céu, né? Existe a astronomia, a ciência que a gente conhece, e em alguns casos a gente fala, por exemplo, numa etnobiologia, que seja uma biologia construída dentro de uma cultura específica, não dessa sociedade moderna científica capitalista, né? Mas, por exemplo, dos povos tradicionais, dos quilombolas, dos caiçaras. Então, eles também possuem as suas formas de conhecimento e saberes que são produzidos a partir de metodologias e princípios diferentes do nosso saber. O que é tão válido quanto o nosso, né? O nosso, ele funciona e nos dá essa relação de verdade dentro de uma complexa lógica que estrutura a nossa sociedade, assim como o conhecimento deles. Então, compreender isso é muito importante para a gente entender um pouco mais sobre esses povos. Tá certo, gente? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e ficamos por aqui. Obrigadão, viu?